Começa agora, pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês para falar de qualidade orixás, falar de ebó, de odum, falar de vários assuntos que muitas vezes nós buscamos respostas. Muitas vezes nós buscamos até mesmo compreender um pouco mais esse universo de orixá e não encontramos. Mas aqui, no programa Raízes do Culto, você, meu amigo, minha amiga, pode tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, fazer seus questionamentos. E como nós começamos semana passada falando de qualidade de orixá, dando assim uma visão melhorada sobre esse aspecto, porque isso é uma questão que gera polêmica à torta e à direita, né? Tanto faz você falar que é do orixá quanto do outro, todo mundo continua falando que qualidade é essa, que qualidade é aquela. Então, para esclarecer um pouco mais esse assunto, nós vamos retomar esse assunto como fizemos semana passada, e hoje nós vamos aqui, vamos dizer assim, fechar esse assunto. Vamos buscar compreender melhor um pouco sobre essas qualidades de orixás aqui no Brasil. E como eu faço toda semana, eu gostaria de convidar o meu amigo Alan para fazer parte do programa e me ajudar com as perguntas e questões dos meus queridos amigos ouvintes. Axé em seus caminhos, Alan, e boa noite. Boa noite, Marcelo Alban. Axé em seus caminhos, tudo bem? Tudo tranquilo. Como você está nessa sexta-feira? Muito bem, mais uma vez dando continuidade ao assunto da semana passada para tirar as dúvidas, né, Marcelo? O assunto é ótimo, semana passada deu o que falar. Quem está aí com a gente ao vivo vai aproveitar para tirar suas dúvidas hoje, né? Com certeza. E hoje nós vamos mostrar mais assim umas qualidades, mostrar como é visto mais profundamente esse assunto sobre qualidades, né? Porque semana passada ficou um monte de pergunta para trás, ficou aí muitos mandando e-mail, muitas pessoas participando e mandando e-mail. E hoje nós vamos estar aqui respondendo esses e-mails da semana passada e dando continuidade a esse assunto sobre orixás e seus caminhos, suas qualidades, seus epitetos, né? Sim. Como é chamado, sobre esse assunto que é fascinante, que é esses caminhos de orixás. Verdade, fascinante mesmo. E a todos que queiram participar do programa, lembrando, nós estamos ao vivo. Você pode mandar sua pergunta para o e-mail ou MSN contato marceloalban@hotmail.com. Contato marceloalban@hotmail.com. O Marcelo vai responder a sua dúvida ao vivo, tá? Então aproveita a oportunidade para perguntar, né, Marcelo? Com certeza, porque é um prazer responder aqui na rádio as perguntas dos ouvintes, participar desse universo que os ouvintes vêm criando aqui na rádio, vem criando no programa Raízes do Culto, que é fascinante. E cada dia mais eu sinto mais orgulho de estar aqui toda sexta-feira fazendo esse programa maravilhoso que é falando sobre orixá, magia, jurema e outros assuntos aí que os nossos queridos ouvintes sempre estão perguntando, não é verdade, Alan? Verdade, assuntos que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Porque hoje, infelizmente, o conhecimento ele é muito restrito, né? Você chega numa casa e você quer buscar conhecimento, você quer aprender, muitas vezes você não consegue. O programa Raízes do Culto possibilita isso. Verdade. E hoje, assim, devido às perguntas, né? Devido
aos questionamentos que são dados, né? Então, nós vamos aqui começar respondendo a pergunta dos ouvintes, que ficou assim um pouco no ar, com algumas perguntas, então agora eu vou estar respondendo. Inclusive, eu vou começar respondendo aqui sobre Exu, né? As pessoas falam muito desse orixá, Exu e Catiço. Então, como eu tenho a pergunta do Wagner aqui, da semana passada, referente a Exu, o que é Exu, assim, dentro do culto, e qual a diferença do Exu que incorpora nas casas, nos terreiros por aí. Então, para que nós possamos entender um pouco sobre esse orixá, Exu é um orixá difícil de se definir, porque a maneira que ele age no universo, juntamente com Elá, que é o espírito divino que vive dentro de nós, né? É difícil falar desse Exu, porque o grosso modo que as pessoas usam é demônio, é diabo, é o zombeteiro, é o senhor que mora fora da casa, é o senhor da cancela. Então, existe vários apelidos, vamos dizer assim, para esse orixá que é magnífico. E ele não é nada disso. Tanto que os seus homo-orixás, eleguns ou pessoas iniciadas a Exu, têm uma certa restrições com alcoolismo, é uma pessoa que não pode estar se envolvida com nenhum tipo de tóxico, sabe? Não pode estar sempre em lugares movimentados, baladas, boates. Então quando se faz Exu na cabeça de uma pessoa, é o contrário de tudo aquilo que as pessoas falam. Ah, não, meu filho vai ser iniciado de Exu de jeito nenhum, ele vai virar um drogado, ele vai virar um ladrão. Gente, ele é o oposto, Exu é o oposto de tudo isso que nós pensamos. Então, o que acontece em relação a esse orixá? Ele possui um lado bom, como todos os orixás, e tem o lado ruim dele, que muitas vezes ele acaba deixando esse lado ruim extravagar, vamos dizer assim, dentro do culto. Mostrando a perversidade, mostrando o lado, aquele lado ruim mesmo da situação. Por quê? Porque ele testa o ser humano. Exu é o orixá que ele fala assim: se você quer seguir meu caminho, é do meu jeito. Como ele fez com os filhos de Oromilá, né? Com remédio e medicina. Então ele fez essa, vamos dizer, os dois se achavam importante, a medicina e o remédio. Os dois queriam ter o poder. E Exu diz o seguinte: faça o remédio direito, que dentro desse remédio vai conter uma medicina, e essa medicina que vai trazer a cura. Então, os dois trabalhando junto, que formam a cura, não é isoladamente. Então, ele mostra, muitas vezes, para nós, vamos dizer assim, o que é realmente a sua função dentro da casa de Candomblé, dentro da vida das pessoas. Então, quando a gente fala de Exu, a gente tem que ver que ele é o orixá que nos ensina todos os dias, errando, né, o caos se tornando ordem. Entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Então, o Exu orixá, ele não é igual as pessoas falam por aí. Porque Exu teria sido um dos companheiros de Oduduwa, né? O princípio da escuridão. É ele que traz a luz até os seres humanos. É ele que mostra para o homem como se deve agir. E Exu, ele se torna, dentro dos sistemas de Ifá, um dos orixás mais importantes da sociedade, porque ele se torna rei de Queto através dos ensinamentos, dos conselhos de Ifá, e ele faz com que também Ifé, a cidade de Ifé, cresça, se torne uma verdadeira cidade, e não uma aldeia como as outras. Então, através de Exu, nós conseguimos, Wagner, manter o contato com Deus, nós conseguimos manter a nossa evolução espiritual. Aquele que não sabe agradar Exu, não consegue agradar nenhum orixá. Então é preciso que conheça Exu. É Exu que leva o ebó, é Exu que leva realmente as coisas até a encruzilhada. É ele que nos traz a força para podermos acordar e falar assim: não, hoje eu acordei bem, porque Exu me viu com bons olhos. Então esse orixá, ele é diferente. E ele tem títulos como todos os orixás. O primeiro título que ele recebe dentro do panteão Iorubá, ele é chamado de Ogó, né? Exu Ogó.
Exu do poder, o Exu que contém a razão dentro de si próprio, tá? Mais tarde, ele recebe também o título de Ashi-Awa-Ju, né? Que quer dizer aquele que vem na frente de todos, aquele que primeiro é servido e é aquele que está à frente de todos. Então são, vamos dizer assim, nomes que Exu recebe, mas não deixa de ser o mesmo orixá, entendeu? Entendi. Aí ele passa a receber também um nome também como Eye Laroye, ou seja, Viva Exu ou Salve Exu, que está entre nós. Então ele tem vários nomes que muitas vezes as pessoas acabam falando assim, mas será que o meu Exu Alaketu trabalha? Mas será que o meu Exu Yangui trabalha? Mas será que o meu Exu Lalu trabalha? Meu Tiri? Gente, o que vocês têm que lembrar é que Exu é um só que se multiplica por vários. Né? Orumilá multiplicou Exu para várias situações. Não para uma, mas para várias. Então ele acaba recebendo vários nomes, mas é o mesmo orixá. E o maior fundamento de Exu é poder enxergar as coisas antes mesmo de acontecer. É Exu que faz as situações, ou seja, acontecer um ebó, um encantamento, é ele que faz o orixá nos enxergar com bons olhos. Só que nós não podemos confundir esse Exu, gente, com as nossas entidades chamadas Sete Encruzilhadas, Exu Arrancatoco. Nós não podemos. É outra energia, é outro foco. Tanto que Exu, ele mesmo grita para os 4 cantos do universo, Numba Nijó, né? O dono da boca, aquele que traz as respostas, ou seja, o conhecimento de todas as respostas até o orixá e o Odu. Então é ele que faz essa associação entre céu e terra e todos os orixás. Então, tá aí respondido a pergunta do meu amigo Wagner. Perfeito, maravilhoso. Olha só, Marcelo, o Leonardo ele está perguntando o seguinte: a qualidade do orixá pode variar conforme a nação? Olha, pode, porque assim, o que as pessoas têm que entender? Que no Jeje, alguns orixás recebem outros nomes. E outros orixás na Angola recebem outros nomes que também é chamado diferente. Que no Jeje, os orixás deles, os ancestrais deles, é chamado de Vodum. Né? Vodum, dentro do Yorubá, dentro das tradições do Yorubá, é chamado de orixá. E dentro da Angola é chamado, né, de Inquince. Então são nomes diferentes. E as pessoas muitas vezes confunde as coisas, achando que Quince é orixá é vodum, e acaba fazendo uma salada de fruta. Cada um tem a sua forma de culto. Não podemos, vamos dizer, igualar. Ah, mas o Mutalambô é igual ao Odé. Não, gente, são tradições diferentes, são cultos diferentes e são formas diferentes também na hora de se fazer o ritual para esses orixás, né? Então, muda sim, de nação para nação, de tradição para tradição, muda o nome, muda a qualidade, sim, tá, pessoal? Bacana, muito bom. E lembrando, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo com o programa Raiz do Culto. Para participar, o MSN é contato@marceloalban@hotmail.com. Marcelo, qual o site que o pessoal pode acessar para buscar esses assuntos que a gente aborda aqui no tema? Olha, as pessoas que gostam de fuçar, ser curioso, de aprender mais, o meu site lá, o marceloalban.com.br, está cheio de novidades, gente. Você entra lá, você vai ver vários textos, vários assuntos, várias explicações para determinados assuntos, para determinadas circunstâncias da vida dos ouvintes. Então tem bastante coisa, tem uns ebós de emergência, tem coisas bem bacana mesmo, entendeu? Que pode realmente ajudar vocês aí a melhorar um pouco o conhecimento, também a ver a religião de outra forma. Então tá muito bacana mesmo, pessoal. Pode entrar lá, vocês vão gostar. marceloalban.com.br, é isso, né? Sim, www.marceloalban.com.br. Bacana. Tem outra pergunta bem interessante aqui. Olha só, a Carla, ela diz assim: Marcelo, se puder,
fale um pouco de 2 orixás que já não são mais cultuados no Brasil. Ela dá os nomes que é Aroni e Olarossá. Não sei o que seria isso. Então, o que acontece? Aronim, ele é um orixá que ele está ligado ao culto de Osani, tá? Ele seria também visto, gente, como sendo um guardião das magias de Osani. Seria também um Exu, tá? Muitas vezes confundido com Exu, mas na verdade ele é o lado ruim de Osani. É ele que faz as grandes magias acontecer. É ele que faz as coisas entrar no eixo dentro das magias, dentro da medicina africana. Tanto que ele é chamado de Abene-Egun, né? Abene-Egun, aquele que provoca o mal, ou aquele que faz o mal acontecer, entendeu? Ou ele faz a medicina dar errado. Então as pessoas quando cultuam Aronim, essas pessoas têm que entender um pouco sobre o culto de Osani. Porque essa divindade é um companheiro de Osani que não larga Osani por nada e Osani não larga ele por nada. É ele que traz muitas vezes as respostas dos oráculos para Osani. É ele que manipula muitas coisas dentro do panteão africano, que as pessoas mexem com, vamos dizer assim, com folhas, que é os Onissegun, né? Que são os Aorós, que são pessoas que estão ligadas ao culto da medicina. Então, quando você faz essas medicinas, você mexe com Aronim. Porque é ele que vai dar, vamos dizer assim, força àquela magia. É ele que vai fazer essa conexão entre a folha, o orixá e a pessoa. Então ele está ali como um Exu mesmo. E é difícil o culto desse orixá aqui no Brasil, sim. Tá? Porque ele é cultuado de forma bem diferente dos outros Exus e dos outros orixás. Tá certo? E falando um pouco sobre o outro Arossá, né? Olarossá, isso. Orossá. Orossá é orixá Orou, orixá sagrado. É um orixá das árvores, cultuado no Ileibó, ou Ileibo, né? Está ligado ao culto de Lessegungun. É uma entidade que aqui no Brasil foi muito confundido, tá? Ele foi muito confundido com Egum, foi confundido muito com Icamburucu. E, na verdade, ele é um orixá que ele faz a manipulação ou a transformação de um ebó para uma vida melhor do ser humano. Ou seja, é ele que faz a magia do ebó acontecer. Quando a pessoa passa determinadas coisas no corpo e se deposita sobre a terra, essa divindade ou esse orixá que transforma a vida da pessoa. Se for Olossá, né, que é o orixá da lagoa, um orixá que fugiu da ira de Obatalá em relação a Olokun e se escondeu dentro das águas doces. Então Olossá deu o poder a Oxum de poder enxergar o futuro. Deu o poder a Oxum de ser rica. Então Olossá é um orixá cultuado nas lagoas. As pessoas confundem muito Olossá, orixá Olossá, com Iemonjá e muitas vezes como Oxum. Gente, é um orixá à parte, é um orixá individual, gente. Não é um orixá Iemonjá e nem é um orixá Oxum. Ele é Olossá. E ele é cultuado dentro das lagoas. Tanto que o ibá desse orixá é feito, gente, num casco de ostra, tá? E vai muitas pedras, vai muitas coisas ali dentro desse orixá. E é um orixá que é difícil de fazer e também difícil de se cultuar pelas coisas que vai dentro dele. Pelas coisas que é ser usado em Orô também, porque não é uma galinha de Angola, não é um pombo, não é um frango que vai. É outros animais que só existem na África que faz o fundamento de Olossá. Então é um orixá maravilhoso, mas tem que se tomar muito cuidado na hora de se mexer devido a essas energias que ele tem. Tá certo? Bacana. Uma pergunta bem ampla, assim, mas tem uma média de quantos orixás não são mais cultuados no Brasil, Marcelo? Existe esse número? Não entendi, Alan. Existe o número e de quantos orixás foram trazidos para o Brasil e não são mais cultuados? Dá para ter uma ideia?
Olha, é difícil porque cada casa, vamos dizer assim, axé, cultua um orixá, que nem na Axé Casa Branca, né? Eles cultuam mais ou menos uns 45 orixás lá. Já dentro do Cantuá, eles cultuam uns 38. Aí vem dentro da Xaxumaré, que cultua mais uns 25, 30. Então, cada um tem a sua própria raiz e cada um tem a sua própria forma de ver aquele orixá. Muitas vezes é o mesmo orixá com nome diferente. Então, hoje, nós não temos uma base certa, falar assim, quantos orixás você cultua? Lógico, essas casas aí mais antigas cultuam alguns orixás mais difíceis, como o caso de Olocum, Iruco, Olossá. Ainda tem casa que cultua Adjê. Então tem casas ainda que tem esses orixás. Orixá Okô, orixá, vamos dizer, orixá Oquê. Não tem casas ainda antigas que tem ainda as folhas, que ainda tem o conhecimento, que ainda manipula essas divindades da forma correta, mas não passa, não ensina, então acaba morrendo, a religião acaba morrendo, a religião acaba se secando. Por quê? Porque as pessoas guardam todos os segredos com elas e não passam para ninguém. Lógico, você tem que ensinar o seu Iaô conforme a idade dele. Mas também você não precisa esconder tudo dele. Você não precisa fazer seu Iaô se sentir menos. E você também, o que eu acho engraçado quando o Iaô veio para cá de Candomblé, isso aconteceu agora na minha casa, agora à tarde, que eu tô com o Iaô recolhido, os Iaô sentados num outro cômodo, ali na sala de espera, conversando, e eu fazendo ebó fora ali, cantando os ebós, e alguns filhos ali ajudando a rezar, e alguns lá dentro conversando. Então eles querem convite. Então, gente, quando você está dentro da casa de orixá, você não precisa ficar sendo mandado, você não precisa pegar e ser convidado, você não precisa nada, você tem que chegar e ver as funções que você tem ali para fazer e fazer. Se todo mundo está cantando, vai lá cantar. Se todo mundo está varrendo o chão, vai varrer o chão. Não, mas os Iaôs de hoje, eles querem convite, tá? Então vou começar a colocar convite no Facebook antes de fazer as coisas pros Iaô. Colocar no Facebook para ver se eles acordam. Então a gente não precisa, a gente tem que olhar, aprender, sabe? Ver como que é as coisas, porque cada axé faz de um jeito. Sim. Cada um canta a canjica do jeito que quer, cada um canta o amalá do jeito que quer, cada um canta o acará do jeito que quer, então cada um faz do seu jeito. O importante é o resultado que aquilo vai dar. Não adianta ser bom, ter nome, e não ser bom na que você está fazendo. Então é bom você ter o conhecimento daquele orixá que você está plantando na sua casa. Isso é o importante. O importante é você fazer o que você sabe. Então, gente, não vai querer saber quantos orixás. Existem 600 orixás na África. E aqui no Brasil veio quanto? 50? Então ainda falta 450. E eu na minha casa hoje tenho alguns orixás diferentes. Mas muitas casas, Alan, cultuam apenas os mesmos, entendeu? Entendi. Os 16. Tá bom. O importante é dar resultado na vida das pessoas. Perfeito. Né? No final, o que vai importar é o resultado, não é mesmo? Né? O que vai levar para a vida da pessoa, o que vai melhorar. No final, é esse o propósito, né? Sim. Não adianta a pessoa ter nome e não ter conhecimento. Conhecimento e fama não andam juntos, andam separados. Entendeu? Por quê? Porque cada um tem o seu modo de ver e cada um entende de uma coisa. Então, nós temos que respeitar. O verdadeiro babalorixá não é aquele que aponta o dedo para o outro babalorixá, né? O verdadeiro babalorixá é aquele que quando vê um babalaô, um babalorixá errando, ele vai lá e tenta ajudar, tenta dar uma palavra de amigo, né? Isso que é importante. Você ter essa palavra de amigo. Perfeito. Né? Eu tenho mais uma pergunta aqui do Francisco, tá? Eu gostaria de saber se seria possível um filho de Oxum também carregar Iemanjá. Ou seja, Kizila entre as duas. Gente, não existe Kizila entre Oxum e Iemanjá. Não existe. Não tem problema não. Realmente existe carregos, né, que a gente chama de Odus, que é composto... Um Odu é composto de vários orixás. Então dentro daquele Odu existe um caminho daquele orixá. E muitas vezes você tem que cuidar daquele orixá que está ali naquele caminho daquele Odu,
para poder melhorar a sua vida, para poder melhorar o caminho. Não quer dizer que você é de Oxum com Emanjá. Ah, eu sou de Oxum com Emanjá e do lado eu sou do Ogum, do outro lado eu sou de Xangô, na frente eu sou do Oxóssi. Gente, isso tudo está dentro de um Odu, tudo está dentro de um contexto único. O que importa é o que vai ser feito na cabeça. E depois os outros para auxiliar a manutenção disso na cabeça. Entendeu, Francisco? Então você tem que compreender que para se ter caminho de orixá, você tem que conhecer o orixá que é feito na sua cabeça. Você tem que conhecer o orixá que está caminhando ali e da onde ele vem e por que essa Iemanjá está vindo ali. Qual o Odu que está vindo? Está vindo no Oxessá? Está vindo no Osaxê? Qual o Odu que está vindo? Ah, está vindo no Odi Oxê? Oxedi? Tem que ver para saber aonde vai o caminho desse orixá e como ele funciona na vida do consulente ou do filho de santo que vai estar ali fazendo o orixá depois. Então não tem problema não, existe sim. Tá certo? Acha em seus caminhos, Francisco. Olha só, o Fábio, Marcelo, ele pede, pede desculpa se você já falou disso, mas ele pede que você fale um pouco da sua tradição. Então, eu já falei várias vezes qual é a minha tradição, né? Eu falo sempre, as pessoas são do Ifá-Olokun, né? Cultura orixá hoje dentro da tradição Iorubá, não tem nada a ver com o candomblé. Se parece muito porque o candomblé saiu da África. Então algumas coisas a gente canta, algumas coisas a gente parece... o xirê da gente não é igual de Queto mesmo, é normal. Os orixás dançam, mas na hora de se fazer orixá, na hora de se fazer ebó, na hora de se fazer determinadas coisas, aí muda alguns ebós, muda algumas coisas. Algumas coisas sempre dá uma mudada para que a pessoa possa ter caminho e melhorar a vida dela. Então, é conforme a necessidade da pessoa. Então, dentro do culto de Ifá, nós percebemos que cada pessoa tem uma necessidade. E essa necessidade é o que os pais de santo por aí não cuidam. Então, dentro do Ifá, nós cuidamos, entendeu? Entendi. Nós cuidamos. Olha só, outra questão interessante. Marcelo, a Cristiana, ela pergunta se existe possibilidade de cultuar o orixá sem usar animal. Se você acha que isso um dia seria possível e se é necessário ou desnecessário. Gente, o que acontece? Para se cultuar o orixá, existem várias formas. O sangue animal, realmente, ele é útil, ele tem a utilidade dele. Mas o cabrito, ele tem as mesmas necessidades fisiológicas que nós. O cabrito, ele come, o cabrito, ele defeca, o cabrito, ele tem necessidades sexuais como o ser humano. Então, o sexo, dentro da religião, ele tira algumas forças do orixá, né? Então, o que acontece? As folhas não têm relação sexuais, as ervas não têm relação sexuais. Então, elas têm uma energia mais pura, mais branda, tem umas necessidades que as ervas realmente, vamos dizer assim, conseguem preencher. Mas o sacrifício de animal faz parte para acionar algumas coisas, né? Algumas coisas dentro do culto você precisa de sangue animal sim. Então é difícil abolir isso da religião africana, gente. Então isso nunca vai acontecer. E sempre vai ter que ter o animal, entendeu, Alan? Entendi. Tudo é da questão também da visão que a pessoa tem quanto que é o animal dentro do culto, né? Engraçado que nós muitas vezes comemos carne e não paramos para analisar como foi aquele boi foi matado, como aquele boi morreu, né? Sim. Então é aquela coisa, para você falar de matança, você vai ter que parar com os frigoríficos, né? É interessante, eu estava assistindo uma vez uma palestra falando disso e interessante que mostrou, né, um vídeo de um frigorífico mesmo, né, como os bois morriam. Comparação de um trabalho, né, um trabalho feito ali dentro de um ilhaxé. E a forma que é morto no frigorífico nem se compara à agressividade. Então, e nós temos um cuidado na hora de fazer o sacrifício, na hora de colocar as coisas ali. Nós temos todo um cuidado, um preparo, e o que é matado é consumido depois, não é jogado fora, não é simplesmente pegar ali e jogar fora, falar, ó, vou pegar isso aqui e vou jogar fora. Não, existe todo um preparo. Então nós temos que ver realmente a necessidade do culto.
Qual é a necessidade? Fazer matança com coerência, porque tem gente que mata aí e não sabe nem para que está matando. Então vamos ter consciência também na hora de fazer ritual. Isso que é o importante. Perfeito. Então, tem mais perguntas aí? Tem um monte aqui. Tem, só lembrando, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente está ao vivo com o programa Raízes do Culto. O Marcelo está falando hoje especialmente de qualidade de orixá. E você quer participar, o MSN é contato marceloalban@hotmail.com. Olha só, o Ronaldo está perguntando, Marcelo, até onde a qualidade de orixá influencia no filho? Então, o que acontece, gente? A qualidade, ela é só um direcionamento para aquilo que você vai fazer, né? Mas a característica de todos os filhos de Ogum é a mesma, a característica dos filhos de Oxóssi é a mesma, a característica dos filhos de Iemonjá são as mesmas, as filhas de Oiá são as mesmas. Então, esse negócio de qualidade influenciar, gente, é que vocês não conhecem realmente o orixá. O que influencia na vida do ser humano é o Odu dele, é como está o Odu dele, como está o karma. Então quer dizer que todo mundo que é do Shogyan tem as mesmas características? Não, cada um tem suas características individual devido ao Odu. Então precisa, gente, saber que cada Odu tem uma ligação. E cada ligação tem um Odu para ser tratado. Então a gente tem que saber fazer esse caminho. Coisas que muitos por aí não sabem. Fazem mesmo ebó para todos. E cada Iaô tem a sua necessidade e o local para despachar. Então, gente, tome cuidado aí na hora de fazer orixá. Tá certo? Perfeito. Ó, outra questão aqui, Marcelo, a Estela ela pergunta para você, quais são as qualidades do orixá Ogum? Olha, gente, as pessoas quando falam em característica, qualidades, né, elas estão muito ligadas ao aspecto que a pessoa é. Gente, a gente não pode se apegar a isso, né? Nós temos hoje no Brasil vários Oguns, né? Como o Ares, Elamoná, Alabedé, Olodê, Menê, Megegê, Akuru, Onire, Ajo, Onijé, né? Alabedé, Orum. Nós temos também um Ogum chamado Merim. Todos esses são títulos de Ogum que levam a personalidade da pessoa, pela fase que a vida da pessoa está passando. Porque Ogum, ele é muito ligado à família. É o orixá da família. Ogum é o orixá que gosta muito de casa, ele gosta muito de estar em família, protegendo a família. E já tem uns filhos de Ogum que adoram viver na rua. Por quê? Porque tem uma fase de Ogum que Ogum diz que ele não pôde entrar no palácio de Xangô. E ele perdeu todas as suas roupas, perdeu todo o seu dinheiro por não poder entrar dentro da roça, né? Onde Xangô estava fazendo ali a sua festa, ali onde estava fazendo a sua reunião, porque Xangô falou, como que Ogum vai entrar do jeito que ele está? Então Ogum preferiu ficar na rua. Então tem uma fase dos filhos de Ogum que os filhos de Ogum vivem mais na rua. Então cada um tem a sua forma de culto. Então nós não podemos simplesmente falar que uma pessoa de Ogum é violenta e que a outra é briguenta. Não, cada um tem a sua característica devido a, vamos dizer assim, ao momento de Odu, de Ebó que a pessoa tirou ali. Existe isso. Então nós temos que tomar cuidado na hora de falar que todos os filhos são iguais. Porque cada um tem suas características ligadas ao seu Odu. E cada Odu traz uma personalidade da vida daquele orixá naquele momento que ele viveu. Trazendo a influência para a vida da pessoa, entendeu? Entendi. Então é isso. Então não tem. As pessoas fazem muito segredo, as pessoas fazem, vamos dizer assim, fantasia muito sobre caminhos, qualidade do orixá, mas esquece que o orixá é o mesmo. Ele pode ter vários apelidos, mas é o mesmo. Oiá é Oiá, Ogum é Ogum e assim por diante. Tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos. E aqui eu tenho uma pergunta do Bruno. Né? As pessoas aqui hoje estão participando bastante, Alan. E você que está chegando agora, meu amigo, que está entrando no programa agora, está escutando, né? A rádio Toques de Aruanda, está escutando o programa Raízes do Culto. E gostaria de estar mandando sua pergunta, tirando suas dúvidas, é só me adicionar aí no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com. Tá certo, pessoal? Então, vamos responder a pergunta do Bruno aqui.
Porque quando se fala de filhos de orixá, sempre dizem, as filhas de Assã são tal coisa, as filhas de Oxum são tal coisa. Porque as pessoas rotulam, né? Existe uma coisa chamada rotulação dentro do culto. Porque de Oxum é falso, né? Sim. De Emonjara é faladeira. De Inhaçã é brigueta. Gente, isso tem nada a ver com a personalidade do orixá, não. Isso é a personalidade do Odu que a pessoa está vindo. Qual é o caminho que a pessoa está vindo? Qual o Odu que ela está vindo? E como esse Odu está vindo na vida da pessoa? Então ele influencia, e aí é onde marca. Porque existe gente do Oxalá que fala pra caramba, existe gente do Ogum que fala pra caramba, existe gente do Oxalá que é calado, existe filho do Ogum que é calado. Então cada um tem o seu Odu que diz a passagem da vida dele. Então temos que tomar cuidado na hora de apontar o dedo e falar que aquela qualidade de orixá que faz aquilo, que aquela qualidade de orixá que faz isso. É porque é mulher da vida, porque está sob a influência da Inhaçã. Porque é mulher da vida, está em cima da influência de Pombogira. Gente, não tem nada a ver. É a pessoa que é desse jeito. E a pessoa que acaba trazendo essa rotulação porque ela é desse jeito. Tá certo? Bacana, olha só. Outra questão da Marisa agora. Ela diz assim, alguém pode ser filho de Exu? Pode-se fazer Exu na cabeça de mulher? Tem duas? Sim, pode. Vamos dizer assim, a pessoa ser iniciada de Exu, a pessoa pode ter essa visão de Exu na vida, entendeu? Sim. O que a pessoa tem que entender é que Exu é um orixá que é muito complicado. Muito complicado devido aos fundamentos, né? Então, o que acontece? Fazer Exu na cabeça de mulher não é aconselhável, em primeiro lugar, devido às funções que Exu exerce, né? Então não é muito aconselhado. E outra, Exu é um orixá que é muito caro, devido aos caminhos, devido às necessidades que seus filhos têm. Então, temos que fazer o quê? Controlar essas energias de Exu, ver se realmente a pessoa é de Exu, ou se pode fazer outro orixá no caminho de Exu, que vai fazer com que a pessoa cresça na vida. Porque Exu está em tudo. Então, todo dia ela vai cuidar de Exu. Todo dia ela vai fazer coisas para Exu, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Então tem que ver se pode remediar. Mas tem que tomar cuidado, porque o orixá Exu é perigoso na hora de se fazer. Existe algum outro orixá que a pessoa possa fazer ali por uma necessidade que não seja Exu? Em qual caso, assim, você... Caso de repente saiu ali que a pessoa tem Exu, vamos colocar, não sei como que funciona obviamente isso, mas tem como substituir, por exemplo, não vou fazer Exu, fazer Ogum, por exemplo, tem como? Sim, tem. Tem sim, devido à necessidade da pessoa, entendeu? Entendi. Tem que ver a necessidade atual da pessoa, como que a pessoa age, como a pessoa está no dia a dia, qual é o caminho daquela pessoa, como aquela pessoa está hoje, como aquela pessoa está no momento, tudo isso. Porque Exu fez Exu, não tem volta, não tem nenhum outro orixá que depois vai passar por cima dessa cabeça, entendeu, Alan? Entendi. Então é bom ver como a pessoa é. Se a pessoa já tem uma tendência ao alcoolismo, se a pessoa já é um tipo de pessoa que sempre está envolvida em confusão e atrito, gente, não é bom de forma alguma fazer Exu. Vamos fazer outro orixá, para apaziguar a necessidade da vida da pessoa. Certo? Perfeito. Aqui o Gilberto, ele faz uma pergunta sobre Ori. Qual a importância de dar Bori? Olha, Gilberto, Bori é um ebó para a cabeça, é dar de comer a cabeça, é fazer a cabeça se sentir mais forte, é fazer a cabeça ter, vamos dizer assim, uma estrutura na vida. Coisa que ela não tem, o Ori dá. Tá? Quando ela está perdida, quando ela está totalmente sem rumo, é o Ori que faz a pessoa voltar para o seu caminho de origem. Então o Bori é a necessidade de todo ser humano de voltar para o seu caminho, de encontrar Deus, de encontrar a felicidade de sua vida. Tá certo, Gilberto? Achei seus caminhos. Bacana. O Bruno, Marcelo, pergunta aqui qual seria a diferença de algum Megê na Umbanda no Candomblé. Eu vou te perguntar o seguinte, complementando.
Ogum Megê, Megedê que fala, né? No como seria? O que você pode falar dele na verdade? Então, o que acontece, gente? Ogum Megedê, os meus Oguns se multiplicaram por 7, ou seja, o meu Ogum se multiplica por 7, é o mesmo Ogum, né? Seria o mais velho de todos os orixás, porque ele, juntamente com o Exu, abre o caminho, traz a estrada para as pessoas, né? É ele que faz com que as pessoas se encontrem na vida. É ele que faz as pessoas achar realmente seu lugar sobre a terra. As pessoas costumam dizer que esse Ogum é solitário, que esse Ogum gosta de viver sozinho, né? Devido a ele ser o mais velho. Então ele prefere estar sempre isolado. Já esse Ogum de Umbanda, que as pessoas falam, que é o Ogum Megê, né? Que come no cemitério, que está ligado ao culto das almas, esse é uma coisa do panteão brasileiro, gente. Porque o Ogum não tem nada a ver com o cemitério. Não é um orixá que está ligado ao Iku, à morte. Então, dentro da Umbanda, se forma um conceito, se forma um culto desse Ogum Megê aí. Esse Ogum Megê nada mais é do que uma ancestralidade brasileira. Não tem nada a ver com o Ogum Megedê, que está ligado ao culto de Odu, né? Onde é a cidade natal dele, onde é a cidade de Ogum realmente. Tá certo? Perfeito, bacana. Marcelo, te posso perguntar, tá tendo atendimento no Núcleo de Sul do Anjo Belos? Sim, está tendo atendimento às segundas-feiras, às quartas-feiras. Está acontecendo lá o curso de odologia, tá? Onde as pessoas estão fazendo o curso. Ainda dá tempo de você, meu amigo que gostaria de aprender odologia, de fazer parte desse curso. Esse curso acontece às segundas-feiras, às 20 horas, tá, gente? Então, você que está aí, que você gostaria de estar aprendendo mais sobre o culto africano, aprendendo mais sobre os caminhos, o DNA espiritual de cada pessoa, vá lá fazer um curso de odologia e ver que você pode trabalhar também a espiritualidade das pessoas de outra forma, uma forma mais clara e objetiva, tá? E também temos lá o jogo de buzo, consultas espirituais, atendimentos, e você que está aí, né? Ou está aqui em São Paulo aí, gostaria de estar fazendo uma consulta, buscando entender melhor esse culto de orixá, a explicação dos seus odus, do seu pai de cabeça, mãe de cabeça, vai lá fazer uma consulta comigo lá no espaço Anjos Bela, lá na Voluntários da Pátria. Estamos a 100 metros do metrô Santana, tá certo, pessoal? E para marcar sua consulta é só ligar no telefone 011 44 44 0883. O meu amigo aqui, Anselmo, está dizendo assim, se eu faço consulta online, porque ele mora fora de São Paulo, ele mora no Maranhão, então ele gostaria de saber. Sim, Anselmo, eu faço consulta também pelo MSN, tá? Se você quiser fazer uma consulta, pode estar marcando também, eu te explico direitinho, te passo todos os dados que você precisa para poder fazer uma consulta espiritual através de Fá. Porque Fá, ele vai na sua espiritualidade, ele vai dentro da sua alma, ele mexe com a sua espiritualidade sua e traz a resposta que você precisa. Tá certo, Anselmo? Ache em seus caminhos. E quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com o programa Raízes do Culto com Marcelo Alban. O MSN é contato marceloalban@hotmail.com. Marcelo Joyce está perguntando o seguinte: um babalorixá pode errar na consulta? E quando ele erra? Então, em primeiro lugar, o ser humano, ele é falho, né? Ele sempre está errando. E quando ele está interpretando um jogo de búzios, ele pode errar sim. Por falta de conhecimento, por falta de não conhecer os 256 odus, por não saber aonde está as energias dos orixás, como ela está sendo formada aqui na Terra, e acaba se perdendo e fazendo outra coisa, por falta de conhecimento. Por isso que você tem que estudar, fazer curso, sempre buscar novos horizontes, sempre buscar novas opiniões, para que vocês possam aprender mais sobre esse culto e trazer realmente a necessidade do seu Omorixá para a Terra. Qual é a necessidade? Qual o caminho dele? E trazer e fazer, vamos dizer assim, a transformação, a mudança na vida do ser humano, como deve ser feito, tá certo? Perfeito. Muito bom. Isso, na verdade, vai de cada um, então, né? E aí, como que a pessoa, sabe, identificando aí, como que ela pode confiar?
hoje a gente sabe das enganações que tem aí, né? A gente sabe hoje que tem muita coisa aí que acaba defamando todo esse trabalho feito dentro das casas de axé. Verdade. É que nem aqui o Diego Cruz, ele faz uma pergunta interessante. É possível confundir o orixá Obá com o Xangô? Sim, gente. Porque dentro do panteão iorubá, alguns iorubás têm essa visão assim. Ogum para homem, Inhaçã para mulher, Oxóssi para homem, Oxum para mulher, Obá para mulher, Xangô para homens. E acaba confundindo essas energias devido seguir esse conceito de Xangô e Obá e acaba fazendo os santos trocados, gente. Mas para isso que existe o Ibos, né? Através da solução de Ibos, você busca realmente se aquele orixá é bom ou não para a cabeça do consulente. Porque o consulente ele tem o direito de escolher o orixá dele. Ele tem o direito de realmente ver o que é orixá e como o orixá age na vida dele. Para que ele possa transformar a vida dele, transformar os caminhos dele e fazer com que a vida dele cresça, né? Conforme a necessidade. Então você tem que ter o Ibos. O Ibos dá a resposta que você precisa. Tá certo, Diego? Achei seus caminhos. Bacana. Ó, o Rodolfo, Marcelo, ele diz assim, Pombagira, Marcelo, vem de a mim? Aí ele coloca o comentário e diz que ouviu no dia que a sua mulando veio ao ar. Então, o que acontece? Todas as forças femininas vêm de Yamin, porque Yamin é a grande mãe. Yamin é Xorongá, minha grande mãe ancestrálica. Então a força de Yamin, de Pombogira, vem de Yamin muitas vezes. Porque está ligado ao Curimetá, encruzilhada, aos portais que se abrem ali. Então está ligado sim. Tanto que podem muitas vezes as pessoas confundir, por falta de conhecimento, cultuar Pombogira achando que é Yamin. E não é, são duas energias diferentes, mas estão ligadas sim. Todas as mulheres que cultuam Pombogira deveriam agradar, fazer oferendas também para Yamin no mato, ali numa encruzilhada, para poder melhorar a vida delas. Porque Yamin livra a pessoa, a mulher no caso, de energias negativas, de energias que não condiz com a força espiritual delas. Tá certo? Bacana. Outra pergunta que eu acho que dá tempo ainda. Olha só, o Everton, ele diz assim, eu tenho como orixás Ogum e Iemanjá, mas disseram que tem o Oxumaré mais forte do que os meus orixás de cabeça. Como é isso? Então, é uma coisa complicada, né? O Wellington. Por quê? É o Everton, né? O nome do rapaz? Everton, isso. O Everton. O que acontece, o Everton? É falta de conhecimento de jogo. Porque como você é de Ogum e Iemanjá, mas você tem mais força de Oxumaré ou mais luz de Oxumaré. Aí é falta de conhecimento do Babalorixá e Alorixá. Tem que se jogar e ver realmente o que acontece, que caminho está indo, qual é a função desses três orixás na sua vida, o que eles estão falando, por que Ogum e Oxumaré, por que Iemanjá e Oxumaré. Então tem que se jogar e ver. Só através de uma consulta de fato você vai realmente saber qual é a necessidade que você realmente tem, se é cultuar Ogum ou Oxumaré. Tá certo, o Everton? Bacana. Uma pessoa pode, Marcelo, ser feita em mais de um orixá na hora ali? O que acontece? As pessoas muitas vezes acabam assentando mais orixá sim, para, vamos dizer assim, refazer um caminho que a pessoa não tem na vida, dar uma base, dar uma estrutura para aquilo que a pessoa não tem. Orixá é a necessidade da pessoa de ter ou não ter aquilo. Então ela precisa fazer alguma iniciação daquele orixá para poder fortalecer aquele caminho que ela não tem. Então, na hora ali, o Babalorixá aceita Ogum, aceita Iemanjá, aceita Iaçã, aceita Xangô, aceita Oxóssi. Ele está dando, que nem se estivesse dando mais força ao Yahweh. Na verdade, não é isso. É a ancestralidade que ele tem ali que precisa ser cuidado. Mas não precisa sentar. Você pode pegar o orixá da casa, o ajubó da casa, colocar ele do lado e dar comida ali. Então a pessoa acaba tendo a força daquele orixá também, como se ela estivesse pedindo ajuda. E esses orixá que ela vai cultuando ali ao redor, vai dando mais força para a vida dela. Para que ela possa caminhar e para que ela possa resolver os problemas do cotidiano dela. Perfeito.
Então, na verdade, é colocado nela aquilo que ela precisa. Sim, que ela precisa, mas não precisa aceitar um monte de orixá, porque você só tem uma cabeça. Então você tem um ibá só. E aí você coloca do lado as necessidades que a pessoa tem e o que ela precisa fazer. Certo? Perfeito, Marcelo. Então a pessoa não chega na casa de axé e fala, olha, eu quero esse orixá. Tem que ver o que ela precisa mesmo, né? Sim, o que ela precisa e como ela precisa. E como aquilo vai agir na vida dela, como aquilo vai dar força para ela. Então ela precisa entender isso para poder resolver. Perfeito. Aqui vai chegando as perguntas, gente. Aqui vem as pessoas, os ouvintes aqui, cada dia mais eles me surpreendem assim, com o grau de conhecimentos que eles têm, e eles vão mandando as perguntas, que nem o Fábio, ele pergunta aqui o que seria Odé Ocanrilé, né? Quem seria esse Oxóssi aqui no Brasil? Qual o fundamento que ele tem? Porque ele já ouviu de um babalorixá muito antigo falando sobre esse Oxóssi aí, né? Ocanrilé. Então, eu vou te explicar de uma forma bem simples, Fábio, para você poder entender. Esse é um Oxóssi jovem, né? É um Oxóssi que ele foi esquecido na África, veio bem pouco do culto dele, junto com o Coifé, né? O Decufé, como é chamado, e eles fazem parte do Iboilê, é onde fazia-se o culto aos seus ancestres, né? Aonde você ia buscar as folhas, aonde você enterrava seus mortos. Então eles estão ligados à ancestralidade, ao Axexê, tá? Juntamente com o Ossani, ele faz o seu orô, ou seja, come junto, e ele traz a força das folhas para a ancestralidade, ou seja, é ele que manipula muitas coisas dentro do Axexê, é ele que manipula muitas energias que o Axexê deixa dentro da casa de culto. Então é ele que faz muitas vezes essa limpeza, né? E ele é esse Oxóssi, ele usa um bracelete e uma capanga, mostrando que ele não é caçador, mas sim um outro tipo, ou seja, um feiticeiro, um outro tipo de energia que ele é. Então, esses dois orixás foram bem esquecidos, tanto Odé Coifé quanto o Carilê. São dois Oxóssis que perderam seu culto devido à falta de informações aqui no Brasil. E ele é um dos orixás que se assenta também, ou que se coloca coisas de tatu no seu ibá, para poder evoluir a vida da filha, porque a filha vive com a vida estancada, parada. Tá certo, Fábio? Achei seus caminhos. Perfeito. Olha, outra pergunta, Marcelo, a Daniela Guimarães, ela está perguntando se Jagum é um orixá à parte de Omolu. Sim, Jagum é um orixá de Ikiti, irmão de Airá, né? Veio da sociedade de Ikiti, e ele foi lutar para defender seu reinado, e acabou se perdendo em Savé. De Savé, na cidade de Jeje, em Savé ele foi para Savalu, aonde ele recebeu o título, né? Ele recebeu um título de Ati Jagum, né? Então ele recebeu o título de guerreiro, um orixá voltado à guerra, porque ele lutava muito, tinha muito conhecimento sobre as colheres, sobre as coisas que estavam ligadas ao seu culto. Então, ele é o orixá que traz também, vamos dizer assim, uma colher, não é uma colher qualquer, é uma colher própria, para mostrar a ancestralidade que ele tem. Então é bem difícil o culto dele, tá certo? Bacana, perfeito. Então, Alan, a gente vê aqui com esse programa que os ouvintes vão cada dia mais aprimorando seu conhecimento através do programa Raiz do Culto, através da internet, através de livros, e vendo realmente que orixá não é só aquilo que foram propagado durante anos e anos, né? Que existe algo além disso. Então eu fico muito contente de toda sexta-feira estar aqui, pessoal, fazendo esse programa maravilhoso para vocês, né? E o nosso horário aqui vai se encerrando, né, Alan?
Verdade, é verdade. Quem pôde hoje aproveitar e absorver de tudo que foi dito aqui, realmente foi um programa mais aberto às dúvidas, ao que poderia ser esclarecido aí nesse curto tempo. Mas eu acho que quem pôde aproveitar desse conteúdo aprendeu muito e vai levar aí consigo muito conhecimento, muito estudo, que foi o propósito de hoje, né, Marcelo? Sim, vai levar muito conhecimento. Eu espero que as pessoas vão em busca de novos horizontes, não escute, porque fulano falou, porque ciclano... Não, vamos, gente, ver se realmente é aquilo, se aquilo realmente existe e se aquilo realmente acontece. Tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos, uma ótima noite, um ótimo final de semana com muito axé em seus caminhos, tá? Luz em seus caminhos, que vocês não se percam diante da escuridão. Axé. Você ouviu pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br.